Sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Eu sou o Dr. Michel Palheta e hoje a gente tem uma convidada especial aqui nesse canal. Dona Patroa, minha esposa, doutora Ana Roberta, vai começar a me ajudar aqui nesse canal e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela montou o canal dela, estou começando a ficar com medo se o canal dela não vai fazer mais sucesso do que o meu depois. Siga o canal dela, tá aqui, olha, vou botar aqui embaixo para vocês, o canal da doutora Ana Roberta. E hoje eu vou falar para vocês, né, amor, sobre hemorragia no primeiro trimestre, no segundo também, na gravidez, vamos dizer assim, porque você que até atende muito mais gestantes do que eu, sabe que o quanto as mulheres chegam grávidas, e depois eu vou contar uma história para vocês, já, que eu nunca contei para ninguém, sobre inclusive a nossa gravidez, já a gente conta. Mas como é que é esse dia a dia, vida lá na clínica, quando as pessoas te procuram, você que atende muitas gestantes? Tudo bem, gente, com vocês? Eu me chamo Ana Roberta, né? Como meu esposo aqui já me apresentou, a você que está aí me assistindo, é um prazer imenso estar aqui hoje com você. Aqui para a gente bater esse papo bem legal sobre sangramento na gestação. Uma coisa eu falo, sangramento na gestação não é legal. Sangrar e estar gestante não é tão legal. A gente vai dividir um pouquinho o nosso assunto aqui em relação quando a gente tem os sangramentos lá no comecinho da gravidez, ali nos 3 primeiros meses, certo? E também a gente vai conversar um pouquinho depois, quando a gente está lá no segundo trimestre e até lá para o finalzinho da gestação. Porque a gente tem que saber, assim, que são causas diferentes. A gente não quer, mas lá nos 3 primeiros meses, a gente não quer que isso aconteça, mas 20% das mulheres, elas têm um aborto logo nesse comecinho. Por isso que o sangramento, ele é um sinal de alerta, porque pode ser sinal que a mulher está tendo uma perda daquele bebê. Mas assim, calma, não se assusta, tá certo? Também a gente pode acabar sangrando um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, só um sinalzinho, uma borrinha ali de café, lá no comecinho da gravidez, quando o bebê, esse sangramento acontece quando o bebê, ele se implanta lá no útero, acaba que ele pode sangrar, né? Um pouquinho, isso, porque lá no comecinho, quando a gente fica grávida, a gente não fica, por exemplo, eu não fiquei grávida hoje e meu bebê já está aqui no útero, não. Quando a gente tem uma relação sexual, que tem um encontro da célula feminina, que é o óvulo, e tem um encontro com a célula masculina, que é o espermatozoide, esse encontro acontece aqui, na tuba uterina. E aí, o que acontece? Essa célulazinha, que a gente vai chamar de zigoto, ela vai caminhando, ela vai se dividindo e vai caminhando pela tuba até ela vir aqui para o nosso útero. E aqui no útero, a gente tem como se fosse um tapetinho, a gente tem uma camadinha aqui que envolve o útero, que é o endométrio. E quando esse bebê ele chega aqui, esse embriãozinho, ele vai se implantar. E nessa implantação, que ele tenta entrar no endométrio da mamãe, pode acontecer um pequenino sangramento, mas coisa pouca mesmo, certo? Não é muito sangue, não. Esse não é para assustar. E aí, nesse caso, no sangramento em maior quantidade, mais vivo, nesse período, a gente tem que ficar em alerta. Vida, e eu costumo dizer para as pessoas também que procuram a gente lá na clínica que, então, respondendo o que a gente falou no início do vídeo, sangramento quando eu estou grávido não é normal. Quer dizer, quando vocês estão grávidas, né? Não é normal, é comum, ela pode ser comum. Pode ser uma reação, como a Roberta falou, quando o neném está se implantando, o bebê chega aqui, opa, eu quero ficar aqui no útero, que é a casa do bebê, né? Aliás, eu costumo dizer que a casa do bebê é o corpo das mamães e o quarto do bebê é que é o útero. Então, ele quer chegar lá para dormir na caminha dele, que ela falou que é um endométrio, no quarto do bebê, pelos 9 meses que ele vai se formar. E às vezes, vamos dizer que a mãe ainda está arrumando ali a cama, ali o colchão, a coxa, e aí nesse período que ele se implanta, realmente pode ter esse sangramento, porque uma das coisas que eu sempre digo para os pacientes também, Vida, é que as pessoas têm uma falsa ideia de que engravidar é fácil, mas não é fácil. A gente tem como ser humano, entenda o seguinte, uma seleção natural, por mais, duro que possa parecer isso, nós somos seres animais. E como somos animais, a natureza trata a gente como animal. É porque nós, nós somos os seres humanos,
temos uma capacidade intelectual, inteligente, diferente dos outros animais. Mas nós temos sangue, temos carne, temos ossos, músculos, cérebro, tudo como a natureza nos construiu. Então a gente não pode ficar parte da seleção natural biológica dos seres, né, dos seres vivos dessa terra. Então, de fato, a gravidez, ou seja, quando o bebê ele vem com alguma alteração mal formada, às vezes a própria gestação ela não vai evoluir. É quando aquela gestação que você que faz muito mais ultrassom obstétrico do que eu, chega ali com 6 semanas, 7 semanas, às vezes não está com o coração batido. Eu acho que esse é um momento de muita sensibilidade, né, vida? Como é que eu te perguntaria, como é que você normalmente aborda assim, porque eu tenho certeza que para você, um dia desse eu te acompanhei, você sofre junto, né? Porque eu acho que porque você é mãe, você é médica e dar uma notícia dessa dói tanto na gente, né? A gente já passou por muitos momentos. Como é que você aborda isso assim normalmente no teu dia a dia? Pronto, amor, como é que eu faço isso, né? Vou contar aqui para vocês. Geralmente, quando a mulher ela chega lá para fazer o primeiro ultrassom, o ultrassom mais precoce dela, tá ali mais ou menos com 6 semanas de atraso, ela já vem às vezes com uma queixa, doutora, estou sangrando. E aí isso já me liga o sinal de alerta. Eu já fico um pouco preocupada, já fico um pouco apreensiva, porque eu já sei que ali eu posso ter uma notícia não tão legal para dar. Eu já começo até a me envolver assim, com a mãe naquele momento, porque eu sei quantas vezes ali naquela gestação ela foi tão desejada. E me dói o coração demais, vocês não têm noção, assim, como eu fico com o meu coração, assim, apertado, e eu sofro junto com você. Eu me entrego muito no momento do atendimento e eu acabo que eu sofro muito também. Mas eu tento abordar a mãe de uma maneira assim mais humana possível, né? Eu já vou explicando para ela antes de eu iniciar o exame que eu vou esperar ver o embrião, né? O saquinho, mas eu já pretendo ver o embrião ali mais ou menos a contar assim da data do atraso que ela está tendo. Que eu já digo que já quero ver ali o batimento, e caso que eu não veja, né, pode ter sido por conta desse sangramento, já vou preparando ela um pouco. Aí, quando eu já vou iniciar o exame, eu já inicio mostrando, né, a mãe, olha, aqui é o útero, está aqui o saquinho gestacional, vamos procurar aqui o bebezinho, e aí eu vou procurando. E aí eu já vou preparando, olha, eu estou procurando aqui se tem atividade cardíaca, se o coraçãozinho está batendo. Aí eu vou conversando e vou preparando pouco a pouco, até que eu digo, né, assim, caso quando ela perde o bebê. Você falando aí, passando um filme na minha cabeça, eu comecei até a talvez querer um pouco lagrimar, porque eu lembrei que a gente passou por uma situação, a Roberta estava com poucos meses de gravidez, eu acho que devia ter o que ali, umas 8 semanas mais ou menos, não? 8, 10 semanas, por aí. A gente foi passar Réveillon num local fora de Fortaleza, no retorno para Fortaleza a escala era em Natal. E eu lembro que a gente desceu, né, para esperar nosso voo, para voltar para Fortaleza, e a Roberta no banheiro, estava inclusive com a minha mãe, começou a sangrar. E a minha mãe veio desesperada, me falou assim, Michel, a Roberta está sangrando. E toda vez que a gente pensa nisso, desculpa a emoção, mas a gente pensa assim, por isso que eu compreendo muito vocês, que a gente começa a pensar assim, poxa, a gente está perdendo nosso bebê. E aí foi um desespero, a gente não cancelou a nossa volta para Fortaleza, a gente ficou em Natal, só que como a gente estava voltando do Réveillon, para vocês terem uma ideia, era dia 2 de janeiro. Então, as clínicas estavam fechadas, né? Não estava aberto assim. Só que eu encontrei uma clínica, procurando ali, encontrei uma clínica que estava aberta. Eu cheguei lá na clínica, eu sou médico, eu faço ultrassom, me identifiquei, né, para a atendente, falei assim, olha, sou médico, minha esposa está passando por isso. Aí ela disse assim, olha, a doutora está com um compromisso marcado, ela está de saída. Eu expliquei, olha, mas fala o seguinte, fala para ela que eu faço exame. Mostrei minha carteira de médico e disse assim, olha, eu pago o exame, só pede, pelo amor de Deus, que eu só quero eu fazer o exame da minha esposa só para ver se nosso bebê está bem. Ela disse, tudo bem, eu vou lá e vou trazer uma resposta. Ela voltou e nos deu uma resposta negativa. E aí foi quando eu que tem um propósito tão grande como médico de impactar a vida das pessoas, a Roberta também, sabe, eu me senti tão assim, eu tive até vergonha, eu costumo dizer, de ser médico naquele momento, pela falta de empatia daquela colega médica, de não entender que não era porque era médico não, porque eu poderia ser qualquer pessoa,
mas sabe, poxa, de poder tirar a nossa dúvida. E eu saí dali revoltado, saí dali assim, meu Deus do céu, começando a chorar nós dois, no dia 2 de janeiro, quase ninguém na rua, né? Era praticamente um feriado de Natal, logo depois do Réveillon, sem ninguém na rua, nós dois, com a Roberta sangrando e a gente chorando na rua, até que, graças a Deus, a gente conseguiu ir para o hospital, conseguiu ser atendido numa emergência, a gente viu que a nossa bebê hoje, a Maria está aí, já com 4 anos, mas, de fato, você falando aí, passou um filme na minha cabeça e é uma das coisas que você sabe disso, não tem por que eu falar isso, até inclusive em vídeo, não tem, sabe? Uma das coisas que mais me conquistou na Roberta foi isso, essa empatia, esse lado humano dela e que ela acabou de relatar, que ela trabalha muito no dia a dia com os pacientes. Mas mudando de assunto, trazendo um pouco aqui, para quem está gestante, começou a sangrar, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se caso a gestante, assim, vai depender muito do período que ela está, mas de modo geral, o sangramento na gravidez não é legal, então é bom ela procurar uma avaliação médica para saber por qual motivo ela está sangrando, né? Eu falei um pouquinho do sangramento no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses, mas após esse período também, a mulher pode sangrar, às vezes, vou dar só um exemplo, por exemplo, a placenta do seu bebê, ela geralmente vai ficar nessa parede aqui do útero, certo? Ou ela vai ficar aqui, ou vai ficar aqui, ou fica aqui em cima. Geralmente ela fica por aqui, por cima, certo? Mas tem uma condição que a gente chama de placenta prévia. É uma placenta que ela fica aqui embaixo, ó, cobrindo o colo do útero, vocês estão vendo? E bem aqui embaixo, no colo do útero, aqui ele vai estar tampando, digamos assim, a passagem do bebê. Então, às vezes, essa mulher ela vai ter sangramento também, se ela tiver essa condição de placenta baixa. Então, é importante, mas essa é uma condição que a gente consegue detectar no ultrassom, não no ultrassom tão novinho, não no ultrassom assim no primeiro trimestre, não. Mas a partir de 20 semanas, a gente já consegue assim, ver se essa placenta está mais baixa ou ela vai subir mais um pouquinho, porque inicialmente toda a placenta é mais baixa, tá, gente? Aí o útero vai crescendo e a placenta ela vai subindo junto. Então, assim, mas independente do período que está, é importante que você procure uma avaliação médica. No finalzinho também da gestação, tem uma condição que me preocupa bastante, que é o descolamento de placenta, né? O descolamento prévio de placenta. Veja, quando a gente tem um bebê, primeiro sai o neném, não é? Quando eu vou ter um parto natural, um parto normal, primeiro sai o neném. Depois, essa placenta, ela descola e sai. Aí, imagina aí, essa placenta sair antes do momento do parto. É uma situação muito grave. Geralmente, esse sangramento ele vem acompanhado com muita cólica e é motivo de você realmente procurar uma maternidade, uma emergência, ligar para o seu médico de confiança para poder ser avaliada. Mas, em qualquer situação, o que é importante é procurar uma avaliação médica para poder a gente ver o motivo desse sangramento. Vocês veem que o quão é importante, eu sempre falo para as grávidas, infelizmente, às vezes, nosso sistema público não nos atende como deveria. Você, muitas vezes, aí no seu pré-natal, sabe quanto é difícil conseguir. Você consegue a consulta do pré-natal, mas de conseguir o ultrassom é muito difícil no pré-natal. Às vezes, o pré-natal consegue dar um único ultrassom. Já vou te perguntar se você recomendaria ali, digamos que eu juntei um dinheiro aqui, doutora, e qual é o período que eu posso fazer 1 ou 2 ultrassons? Qual é o período que eu escolheria para ver se está tudo bem? Porque muitas vezes a gente já está falando de uma causa de sangramento onde já está dando problema, né? Uma ameaça de abortamento, um descolamento da placenta, né? Que pode inclusive gerar tanto o risco do aborto como o risco de parto prematuro, do neném vir antes. Então, assim, antes disso, o ideal é que a gente já soubesse se está tudo bem. Se eu puder, digamos, eu estou com pouco dinheiro aqui no meu bolso, que é muito comum, pelo menos que eu vejo no dia a dia, infelizmente, aqui eu não quero politizar o nosso vídeo jamais, tá? Eu acho que isso não é responsabilidade nossa, tá aqui, o nosso propósito aqui é levar informação de forma clara e objetiva, e eu sempre peço a ajuda de vocês, inclusive, para a construção desse canal. Esse canal hoje já está chegando a quase 500 mil, já estamos chegando a 400 mil inscritos por vocês. Vocês me ajudam, vocês se inscrevem, então sempre, inclusive, lembra de se inscrever, lembra de mandar esse vídeo para o WhatsApp lá daquela tua amiga que está gestante ou que acabou de saber que é papai, que é mamãe, e manda para eles, porque eles vão precisar desse vídeo aqui. Então, vida, se tu pudesse já para praticamente encerrar esse vídeo,
a pessoa está com dificuldade de fazer ultrassom, ou de repente até está fazendo o seu pré-natal, e ela, às vezes, ela mesma quer ir lá numa clínica, fora o médico está fazendo pré-natal, pelo plano ou não. Qual o período que você diria assim, para eu escolher 2 exames no pré-natal? Não, vamos, 2. Não vou nem falar 3, porque pode ser que alguém não consiga fazer 3. Se eu pudesse fazer 2 exames no pré-natal, o de ultrassom obstétrico, qual o período que você recomendaria? Bem, se você tem a opção de fazer somente 2 exames durante a gestação inteira, qual seria a minha recomendação? Fazer o primeiro ultrassom ali por volta de 11 semanas e até 13 semanas e 6 dias e já aproveita nesse período. Por que eu escolhi esse período? Porque esse é o período da gente fazer o morfológico do primeiro trimestre. É um exame super importante e não é só para o bebê, para a mamãe também. Porque, inclusive, no ultrassom morfológico do primeiro trimestre, eu consigo prevenir pré-eclâmpsia. Consigo rastrear se essa mamãe ela tem um risco mais elevado de ter pré-eclâmpsia precoce, que a gente fala, que é antes das 37 semanas de gestação. E pré-eclâmpsia mata a mamãe. Então, é muito preocupante. Então, nesse período, é muito importante ser feito esse exame, tanto para rastreamento de doenças do bebê, mas principalmente também rastreamento de pré-eclâmpsia na mãe, porque pré-eclâmpsia a gente consegue fazer prevenção, tem prevenção, porém só até 16 semanas. Só até 16 semanas. Após esse período, a gente não está mais prevenindo. E se eu começar a medicação preventiva antes das 16 semanas, eu consigo reduzir em 60%, para você ter noção, o risco de pré-eclâmpsia após as 37 semanas, e eu consigo reduzir até em 90% a pré-eclâmpsia que aparece ali entre 32 até 36 semanas. Então, assim, é um ultrassom bastante importante, muito importante mesmo. E o outro que eu escolheria, no caso, seria o morfológico do segundo trimestre. Nesse morfológico, aí eu vou avaliar de forma mais detalhada o bebê, né? Se ele está evoluindo muito bem, se ele tem alguma doença, alguma coisa. Principalmente, gente, eu gosto de avaliar bastante no morfológico de segundo, eu avalio tudo. Mas uma coisa que eu acho bem importante ser avaliada é o coração do bebê. Porque, assim, das malformações inteiras que vai aparecer, a malformação que mais mata o bebê é a malformação cardíaca. Agora, assim, eu não estou te falando isso para te assustar, não. Porque qual é meu papel quando eu faço ultrassom e eu vou detectar uma malformação cardíaca? É te deixar desesperado? Não é, claro. O que eu vou fazer? Vou te acalmar, te tranquilizar para a gente poder se programar a ter esse bebê em um local que tem uma equipe preparada para fazer uma cirurgia nele. E aí a gente diminui o risco de vida desse bebê, o risco de morte dele, né, no caso. Você falou uma coisa importante, porque muitas vezes eu acho que falta muito isso, sabe, Vida? O papel do médico é fazer um ultrassom para exatamente tranquilizar, fazer um exame para tranquilizar a paciente. Uhum. No nosso mesmo pré-natal, eu lembro que o médico falava para a gente assim, olha, fez um exame aqui, segundo a escala tal, internacional, a chance do seu bebê ter uma síndrome de Down é tanto de tanto em tantos mil. Hã? Eu não entendia nada, eu queria saber, minha princesa está bem, não está bem, é isso que eu quero saber. Aí rastreio, não é rastreio, doutor, é procurar, o senhor está procurando, não está rastreando, está procurando malformação. Eu falava para ele falar na minha linguagem. Eu gosto da Roberta porque assim, aqui ela até falou algumas vezes de coisa técnica, porque ela está falando também comigo. Mas para vocês vão ver lá no dia a dia, eu adoro ver ela fazendo, porque ela vê que ela consegue traduzir. Eu acho que um dos grandes diferenciais é que você consegue traduzir para os pacientes. Bom, gente, esse vídeo foi um primeiro vídeo aqui, olha, que a minha dona patroa participou aqui do nosso canal. Se você gostou, comenta aí se você gostou da dona patroa, né? Senão eu troco a dona patroa. Opa, não, tô brincando, senão eu vou apanhar aqui nesse vídeo. Inclusive, você chama também o seu marido para assistir esses vídeos agora, porque agora você tem ali a opção sempre de estar, vocês que são a patroa da casa de vocês, mandando lá, porque quem manda nesse canal, quem manda na casa de vocês é a patroa. Então, a partir de hoje, vou chamar, o público está aqui de a minha patroa, que é a minha dona patroa de casa, e a minha patroa do YouTube é você. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal, ir lá no canal da Roberta,
no Instagram dela, está compartilhando muita coisa diariamente, está aqui no Instagram dela. O meu Instagram, pelo amor de Deus, também me segue lá no Instagram, né? Vida, dá um recado final pro pessoal aí, que eu vou me despedindo. Tchau. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Foi muito bom esse bate-papo. Eu espero que você tenha conseguido tirar suas dúvidas em relação a esse sangramento que possa ocorrer na sua gestação. E caso você tenha alguma dúvida, não tem problema. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ler carinhosamente com vocês. Pode me mandar um direct também. Vai lá no meu Instagram, manda um direct. Eu leio carinhosamente cada um, gente. Posso até demorar para te responder, mas eu respondo, viu? Então, até o próximo vídeo. Adorei estar aqui com vocês hoje. Beijo. Tchau. Eu gostaria de declarar para vocês que nestes vídeos eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu não recebi nenhum apoio financeiro da indústria farmacêutica, de laboratório ou de alguma farmácia. E que mais? Todos esses vídeos que eu compartilho no meu canal no YouTube e no Instagram, eles nunca vão substituir uma consulta médica. Então eu quero desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita saúde e que Deus abençoe vocês.